Eu queria fazer, porque vocês vão ver que estão em casa aí, como que é importante esses próximos versículos que virão. Do versículo 14 ao 17. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog. Assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, que é aquele versículo que o pastor Ricardo tinha chamado, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Esse versículo 17, agora analisado no seu contexto, gente, ele é brilhante. Porque eu até sublinhei algumas coisas aqui na Bíblia, eu fico numa empolgação. Primeiro ele diz que não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Uai, quais dias antigos? Que eu falei por intermédio dos profetas? Ah, então os profetas falaram de Gog, da terra de Magog e dessa invasão, quando nós mencionamos há pouco sobre os netos e que a escatologia estava presente ali, que a antecipação da história através da profecia estava ali. Olha Deus dizendo através do 17 que ele falou, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Então é muito interessante isso, porque está na escatologia, está na profecia, e Deus está dizendo, não, eu já falei desse evento, eu já disse de você antes. Isso é muito tremendo, né? A antecipação da história através da profecia. Eu fico muito impressionado, há 2.600 anos atrás, o profeta Ezequiel escrever isso e narrar exatamente as nações que hoje estão no contexto desse evento, né, que está prestes a acontecer. E eu sou de uma família que eu sou o único crente, né? Da minha família não tem ninguém convertido. E eu contando a história para o meu irmão sobre Ezequiel 38, 39, sobre o crente. Aí ele virou para mim um dia e falou o seguinte, então quer dizer que vocês são os queridinhos do papai? Aí eu parei, pensei e falei assim, cara, nós somos os queridinhos do papai. Israel, então assim, eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus, quando eu me converti com 30 anos, que existem dois povos aí que você não pode bater a cabeça com eles. Tipo, um é o judeu e o outro é o cristão, cara. Deixa eles de lado aí, meu. Então, assim, você vê que Ezequiel 38, 39 é um pouco isso. As pessoas falam, e agora Israel vai ser destruído, e agora vai subir do mapa, e agora... Mas não acontece. Acontece ao contrário. Todas as guerras que Israel passou foi aumentando. Cada vez que batem mais em Israel, Israel aumenta, vai tomando os territórios. Tudo dentro do propósito do plano de Deus. Muito interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, para o pessoal que está em casa, eles nos ouviram começar primeiro pelo nosso bate-papo e depois vir fazendo a análise bíblica. E agora, quando a gente chega no 17, Deus dizendo, não, eu já falei deles desde o passado, através dos meus profetas, e eu disse que eles viriam, né? Isso tudo vai remontar a Nimrod, vai remontar a Torre de Babel, todos aqueles episódios. Quando o pastor Ricardo Souza fala... Os impérios, quando o pastor fala desse simbolismo de Gog e Magog no milênio, e de ele tentando a queda no Gênesis, no Éden, a partir de um homem e agora a partir da humanidade, essa analogia, essa correlação é muito perfeita. Então, e quando esse 17, gente que está em casa, então quando nós retomamos aqui o assunto dos netos de Noé, e quando falamos disso ao longo da história, quando o pastor Ricardo chama atenção para o fato de 2.600 anos antes ele falar, e naquele momento ele dizer que os profetas já tinham falado antes, não é? Então a exatidão da profecia, por isso que na live passada eu pedi para fazer aquela leitura de Pedro, dizendo que nós temos a profecia como lâmpada no lugar escuro. É isso que as pessoas deveriam saber, é isso que as nações deveriam entender. Então no coletivo é assim que as nações deveriam entender, e no individual o sujeito, diante da profecia bíblica, ele tem que ter a atitude, a postura do arrependimento, do converter-se,
do voltar para Deus. Seguindo ainda essa linha de raciocínio, que eu suponho que vocês já estejam querendo comentar também, tem mais algumas perguntas por aí. Uma delas, eu penso que cabe uma live só para ela, que é o seguinte: pastor, diante de tudo isso, a construção do terceiro templo está breve em acontecer. Eu penso que o templo, só para falar do terceiro templo, cabe que uma live, mas os pastores fiquem à vontade para comentar. Inclusive, a exemplo do que aconteceu na semana passada, que eu não havia combinado com a Bianca e com vocês dois o tempo de encerrar a live, nós também não combinamos isso dessa vez. Nós estamos aqui, então, né? Então, tá, vocês estão com a palavra aí. O capítulo 40 vai tratar disso já na sequência. Então mostra que o templo terá que, em algum momento, terá que surgir. É como eu vejo. Eu recomendo uma leitura para o nosso querido que fez a pergunta, uma leitura aí do capítulo 40. Na verdade, do capítulo 32, 33, 34, do 35 especificamente em diante, hoje, eu vejo 35, 36 e 37 se cumprindo. E o templo, E estamos Ricardo, o templo, ele vai ser fundamental pro acordo, pro pacto. Com certeza. O anticristo, ele usa o templo como a isca perfeita para Israel assinar. Que ele vai chegar com Israel fragilizado emocionalmente, fala o seguinte: Israel, cola em mim agora, porque eu sou o cara que eu vou te ajudar. E a gente vai construir, e você vai ter um templo para adorar. Israel não vai ter dúvida, ele fala, é ele. É fundamental isso. É fundamental. Eu creio assim também. Com certeza. E essa fala do pastor Ricardo Souza, vocês que estão em casa, gente, existe uma cronologia dentro desses textos que ele falou, que é por isso que quando eu fiz no domingo a live sobre o Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, eu fiz falando assim, anunciando ela e comentando no livro. Falei, gente, essa live é gancho para a nossa live de sexta-feira de Gog e Magog. Porque exatamente isso aí que o pastor Ricardo Souza falou, do 32 ao 37, é Deus anunciando o juízo, por que que põe o povo espalhado, por que que os espalhou e por que que trará eles de volta. Inclusive, ele é brilhante em dizer, eu vou trazer de volta por causa do meu nome, por causa da palavra que eu jurei, Abraão, Isaac e Jacó, por causa o pacto racial e a aliança da terra, e por causa disso eu os trarei de volta. E o brilhante é que, apesar do 37 já narrar dali até o milênio, é porque todas as falas trazem isso. O final do 39, por exemplo, ele aponta para a entrada no milênio. Então essas profecias, elas vinham, falava do o exílio, o retorno e o juízo e o milênio. Todas elas fazem assim. E o 37, ele fala de várias etapas, porque Israel volta como um exército de ossos secos, e depois cria tendões, e depois nervos e pele, e vou dar o espírito de vida, que é o espírito com letra minúscula, mostrando que a restauração de Israel, ela se dá num primeiro momento sem a crença em Jesus como Messias. Por isso que não é dito ali espírito com letra maiúscula, mas minúscula, porque o Espírito Santo testifica do Cristo. Mas, porém, depois que o povo converter, ele diz, então darei o meu espírito. Aí a letra maiúscula, então darei o meu espírito. Então, esse retorno que o pastor Ricardo Souza chama a atenção do 32 ao 37, nós estamos vivendo hoje, que é o cenário que prepara o 38 e 39, Gog e Magog, que prepara o 40 para a reconstrução do templo. Então, obviamente, que o assunto de hoje, para você que perguntou e os demais que estão assistindo, ele está intimamente ligado com a reconstrução do templo, porque a reconstrução do templo é o que vai validar, então, o anticristo como Messias aguardado, né? Essa é a chave para o Israel crer, né? Acreditar nele, né? É isso aí. É o ponto nevrálgico. No juízo de Ezequiel 38 e 39, que são vários cenários sobrenaturais. É muito importante não passar batido. São terremotos, autodestruição de inimigos entre si, epidemias, que a gente vive uma epidemia global, tá dentro, catástrofes naturais como chuva, granizo, fogo. Então, tudo isso acontece num cenário nos montes de Israel, e é esse inimigo, com esse espírito de rebelião ali lutando contra Israel, sofre um juízo muito forte da parte de Deus também. É pesado, o juízo aqui é pesado.
quando o sobrenatural de Deus é pesado. E como o pastor Ricardo, meu xará, fala no capítulo 39, que haverá muitos corpos e eles vão demorar muito para ser enterrados, muitos anos, existem algumas armas russas hoje, que são a AKM e a AK-74, que eu fiz essa pesquisa. Elas são parte delas são de madeira, pena que eu não posso mostrar a foto aqui que eu tenho, e tem um metal, mas essa madeira é uma madeira que é um combustível, você põe fogo nela e o fogo não apaga. Então, as armas dos russos que cairão nos montes servirão sim de combustível. E tipificando esses 7 anos, a gente vai para Lia e Raquel em Gênesis 29 e faz o seguinte, Gênesis 29, versículo 27. Completa a semana de festas de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Então, a semana de anos, dos 7 anos, essas bodas, tem toda essa relação com a semana dos 7 anos da tribulação. Então, aqui é um aspecto importante para a gente estar analisando também. Está aí um aspecto interessante de exemplo de dupla referência. Pronto. Para responder aquele questionamento. Eu achei interessante essa colocação do meu xará. Eu não sabia disso. Sabe? Isso para mim hoje foi aprendizado, essa questão das armas russas. De fato eu não sabia. Eu estava olhando essa análise desse trecho que o pastor Ricardo Martino citou, dessa intervenção sobrenatural de Deus, a partir do momento que as tropas, só tem, pelo que eu entendo, especialistas também, eu não conheço a região, aliás é um dos meus sonhos um dia visitar Israel, se Deus assim nos permitir. Você vai morar lá, pastor, no milênio, vai ser sacerdote lá, fica tranquilo. É verdade, agora fechou. Não precisamos antecipar. Mas me parece que as colinas, ali a planície de Golã, é a porta de entrada. Então veja, um terremoto sem precedentes, porque vai abalar a estrutura, vai abalar montes, enfim, vai criar um caos. É o que a gente vê. Provavelmente não vai ser só no território de Israel, como toda aquela região norte, oeste, indo para o Mediterrâneo, talvez até uma falha, essa falha geológica, uma falha geológica talvez no mar também cause isso. São possibilidades. Isso vai gerar uma extrema confusão, veja só. Essa confusão vai criar um espírito de medo, pânico. E quando isso estiver instalado no meio deles, o que o versículo 21, que a gente não leu, mas vai dizer a seguir, eles se voltam uns contra os outros, dentro dessa confusão. Aí, conforme o meu xará falou, chuva, inundação torrencial, sei lá, granizo, veja, pedras caindo. E aí, eu pensei assim, fogo e enxofre. Excluindo a questão das armas, vamos olhar para o lado geológico, para o lado da região. Me parece que as colinas ali da região de Golã são, no seu entorno, o entorno delas é uma região vulcânica. A pergunta é, será que esse terremoto não vai abalar a estrutura embaixo por uma tectônica de placas, alguma coisa assim, que vai fazer com que esses vulcões voltem a eruptar, e aí esse fogo e enxofre é muito parecido com uma erupção vulcânica, me parece também um pouco disso. Então vejam, o Senhor usando as forças da natureza contra essa coalizão, muito antes deles conseguirem entrar na região de... Muito bom isso. Que essa intervenção, essa intervenção que não acontece de forma militar, mas sim da ação de Deus, ela pode sim ser porque existem, por exemplo, muitas discussões de como é que se deu a coisa em Sodoma e Gomorra.
se foi uma erupção. Agora, seja um vulcão que acorda e lança lava sobre Sodoma e Gomorra, para poder traçar um paralelo com isso que o pastor Ricardo Souza está trazendo, isso é ação de Deus, porque a natureza testemunha e diz, ele nos criou. Então a natureza está a serviço. Então essa intervenção sobrenatural, ela pode acontecer muito bem, porque às vezes nós estamos esperando realmente acontecer alguma coisa assim no espaço, às vezes nós partimos de uma ideia mais mística, esperando ver assim um anjo aparecer com a espada de fogo lá, fazendo assim em cima, né? A gente tem essa coisa. Agora, essa leitura, essa análise que o pastor Ricardo Souza faz, essa intervenção de Deus pode ser justamente, aí acontece terremoto e engole o soldado. E de um lado o vulcão acorda e joga enxofre e fogo. Isso é muito tremendo. Essa análise é muito sóbria, né? Muito sóbria. Tem o final do 38, que termina em 23, o pastor vai ler também, que talvez seja a principal. Vamos ler aqui. Seja a parte principal, o porquê de tudo isso. Perfeito. O 22 e o 23, né? Até o final do 23, que é o principal. Mas eu acho que nós paramos no 20, né? Paramos no 17. Vamos lá. 17. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que enviarem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Isso é muito tremendo. Não aos olhos de todas as nações, mas de muitas nações. E elas saberão que eu sou o Senhor. Então elas vão se converter. Né? Por causa desse texto aqui, do versículo, claro, o 23 é quase que uma doxologia, né, de louvor e engrandecimento a Deus. Mas é por causa dessa chuva, esse granizo, esses negócios que o pessoal acha, e equivocadamente, do meu ponto de vista, que esse está falando do Armagedon. Porque são eventos cataclísmicos muito semelhantes aos juízos que serão derramados pelas taças, na época das taças, quando o Senhor condenará o trono da besta, o falso profeta, a falsa religiosidade, a Babilônia religiosa, a Babilônia comercial. Mas tudo isso já está sendo pavimentado e desenhado a partir de Gog e Magog. Mas a live está explicando bem isso, é por isso que é muito esclarecedor a gente estar conversando sobre isso, que as pessoas que estavam na dúvida, elas viram que hoje ficou bem claro as diferenças, né? Eu acho que é super importante e esclarecedor o objetivo da live também, a gente poder estar esclarecendo. Sem contar o seguinte, gente, sem contar que essa saraiva, esse granizo, isso também já aconteceu lá no Egito. Então a pessoa pensa, porque tem essa manifestação de juízo é a mesma do Armagedon. É uma coisa que eu aqui com os meninos em sala de aula, agora nós não temos mais aula física, mas quando tínhamos, gente, Ricardo, eu fazia com muito cuidado, mas eu sempre fazia umas cutucadas, assim, brincando, mas eu sempre falava assim, olha, essas confusões normalmente acontecem porque vocês não leem livro. Então eu dava uma pegada e falei assim, vocês não conhecem o texto. Essas manifestações de juízo, elas são próprias do Deus, porque o Deus criou a natureza. Então quando ele diz ao mar vai, o mar vai. Quando ele diz ao mar fica, ele fica. Então quando ele, nas suas manifestações de juízo, como no Egito, já houveram uma saraiva, o granizo. Então não é porque acontece que falta leitura nos irmãos. Esse é um problema. Eu falo assim brincando e com eles lá com muita liberdade. Eu sei que tem gente que está chegando aqui na live agora e está conhecendo a gente, então eu tento ter muito dedo e cuidado e tal.
Mas, na verdade, eu costumo fazer o pastor Ricardo o Martino falou que faz aqueles, que põe aqueles apelidos, pastor Ricardo Souza. Eu costumo fazer assim, eu ponho a Bíblia aqui, eu falo, sabe qual que é o problema, irmãos? A Bíblia está virando o desodorante Roilon dos irmãos, né? Ela fica assim debaixo das axilas toda a vida. Nós éramos para ser o bom perfume, então trazer o cheiro de vida para a vida, mas nós não estamos sabendo que cheiro, não sabe que cheiro. Ela está sentindo o cheiro das nossas axilas. Nós não estamos sendo esse cheiro. Porque está no texto. Muita coisa que eu respondo com toda a paciência do mundo, aquelas caixinhas lá. As caixinhas, as perguntas nas lives, e vocês também. Mas a gente percebe, né, pastores, como que assim o povo... e eu quero fazer esse apelo aqui, assim. Não sei se nós estamos acabando, se nós não estamos acabando, na verdade eu estou com vocês aí. É o seguinte, vocês que estão em casa, que essa live de hoje, todas que têm acontecido, principalmente esses nossos painéis aí às sextas-feiras, vamos ter outro semana que vem, no outro, e vamos explorar essas coisas ao máximo que pudermos. É preciso voltar para a Bíblia. Alguém me perguntou na caixinha assim, pastor, como é que uma igreja faz para ser batizada com o Espírito Santo, para ter avivamento? Aí depois a pessoa até me chamou, aí eu respondi na caixinha, a pessoa até me chamou, porque eu respondi assim, ó, primeiro, batismo com o Espírito Santo é revestimento para fazer a obra. Então uma igreja que não se dispõe ao serviço, não se dispõe à obra, não tem poder. Falei, e outra coisa, avivamento não é grito, não é poder, não é fogo. Avivamento é retorno para as Escrituras. Aí a pessoa me chamou no privado, disse, pastor, obrigado por ter respondido lá, é porque na minha igreja não está havendo batismo nas águas, né? E o batismo no Espírito Santo, e nós estamos muito estacionados. Então as pessoas precisam entender em casa que não haverá avivamento, ninguém experimentará avivamento a menos que essa pessoa retorne para as Escrituras. Isso vale para uma pessoa individualmente, vale para a igreja. Se uma igreja tentar ser igreja sem Bíblia, o que parece uma contradição em si mesma essa frase. Como é que a igreja pode ser igreja sem Bíblia? Mas pasmemos nós que nesse nosso terceiro milênio aí, nós estamos com muitas igrejas, muitos pregadores, muitos teólogos sem Bíblia. Escatólogos, então, sem Bíblia, porque a pandemia, o ano passado, ela abriu as portas para um monte de gente que fala de Apocalipse, de escatologia, sem usar o Apocalipse e a escatologia. Nada sabem sobre o texto. Tem coisas que estão claríssimas, estão na Bíblia, mas as pessoas realmente não leem. Então, a exemplo do que aconteceu com aqueles reis de Israel, ali narrados no Antigo Testamento, houve avivamento quando aqueles homens encontraram a Bíblia escondida na casa do Senhor. Quando alguém leu a lei para o rei, aquela palavra entrou no seu coração, entrou na sua mente, ele mudou. Então não é possível que os ossos secos ganhem vida a não ser pela pregação bíblica, a não ser pela pregação do evangelho. Pastor, vocês estão com a palavra aí, pode continuar falando aí, que é benção. Perfeito, perfeito, pastor. Eu só pegando aquela sequência do último versículo 23, depois de todo o sobrenatural que a gente vê, dos peixes, dos terremotos, termina assim o capítulo 38. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante, pastores. Apesar de toda essa confusão que acontece em Ezequiel 38 e 39, Deus sempre está falando da sua santidade o tempo inteiro. Então, a santidade está muito presente nessa profecia de Ezequiel 38 e 39. Ele é juiz, é juízo, mas ele é santo. Ele nunca deixou de ser santo. É muito importante, me toca muito isso. E darei conhecer aos olhos de muitas nações. Ezequiel 38 e 39 é evangelístico, gente. E Deus está chamando a atenção daquelas nações que não têm a menor ideia, noção do que é Deus, e do que é Israel, e do que é a igreja. 30% da Bíblia são profecias bíblicas. Desculpa, não fui eu que criei, está lá. Então, se as pessoas não chegam, algumas igrejas, a John Markel sempre fala, pastores, o púlpito está em silêncio em relação às profecias. Pastores, chamando a atenção nesse sentido, porque é um evangelismo, Ezequiel 38 e 39, Deus está, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Muita gente vai se converter através desse evento de Ezequiel 38 e 39. Por isso que eu insisto a importância dessa profecia. Talvez uma das mais importantes, tirando a de Daniel.
no Velho Perfeito, Testamento. perfeito. Comenta aí, pastor Ricardo, sobre. Importante. Só para fechar, eu vejo assim grandiosidade de Deus, o engrandecimento do seu nome, como a gente já falou, juízo sem dúvida nenhuma, mas eu vejo também uma mão de misericórdia, de bondade, e assim, uma das últimas cartadas de Deus para que as nações saibam que Ele é Deus e que Ele é misericordioso para com aqueles que o buscam e para com aqueles que o reconhecem. Porque as nações, e muitas delas, vão passar a reconhecê-lo a partir desse momento. Por isso, quando ele voltar, o nosso Senhor Jesus, como justo juiz, e congregar as nações no vale de Josafá, haverão nações ovelha. Haverão nações ovelha. Óbvio. Por quê? Porque elas já foram educadas a partir deste momento em que o nome do Senhor foi engrandecido, reconhecido pelas nações, pelo favor, pela sua bondade e misericórdia para com seu povo. Aí as nações saberão. Novamente, isso eu trago à tona uma outra profecia, tanto de Jeremias quanto de Isaías, as nações saberão que ainda há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Muito forte, muito forte. Muito forte. Inclusive, sem dúvida. quando o pastor Ricardo Souza traz isso, nações ovelhas, que está registrado, gente, lá em Mateus 25, isso concorda com Zacarias 14, que diz que das nações que restarem, daqueles que subiram. Então não é o mundo inteiro, haverão nações em oposição a isso. Quando nós vamos para Ezequiel 36, diz que restarão gente das nações. E quando pegamos então esse versículo 23, que o pastor Ricardo Martino chama a atenção das nações e o poder evangelístico do 38, isso significa que o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, ele tem de fato esse poder evangelístico para justamente colocar nações em oposição ao império da besta, ao governo da besta, à maldade que o anticristo vai tentar infligir ao povo de Israel. Haverão então nações em oposição. Por quê? Porque haverão nações que testemunharam, e agora nações, conforme o pastor está falando, que nada sabiam de Deus, mas que em vendo o livramento de Deus em Israel, vão crer e serão então instrumento de Deus para esse momento. Não sei se os dois pastores Ricardos viram, se não viram, eu vou fazer esse convite para que vejam. Eu fiz 2 lives com a pastora Mariângela, a pastora com quem eu faço as lives na segunda-feira, que é lá da Flórida, e nós fizemos 2 lives, parte 1 e parte 2, com o tema O Padrão do Julgamento de Deus. Está na minha playlist de notícias escatológicas, mas eu quero enviar para vocês dois. A gente trata muito disso, de como que o juízo de Deus, ele vem e anuncia o seu juízo, e o fato dele anunciar o seu juízo é uma manifestação da sua misericórdia. Já que ele está dizendo assim, se não se arrepender, eu vou vir e vou pegar vocês tudo. Então, quando ele diz, se não se arrepender, eu vou vir e vou pegar vocês tudo, ele está dando tempo para arrepender. É ou não é? Tá. Mesmo nos juízos dos selos e das trombetas, a gente vê que Deus ainda tem tempo para que as nações se arrependam. Veja, eu vejo Deus dando tempo, segurando os 4 ventos. Eu vejo Deus dando tempo com meia hora de silêncio nos céus. Eu vejo Deus dando tempo às nações para que as nações o reconheçam e se voltem para Ele. Então Deus não vai, embora a sua paciência esteja chegando ao fim, sua longanimidade esteja chegando ao fim, eu ainda vejo que Deus dará sim oportunidades ao povo. Veja, não estou falando igreja, a igreja está tendo oportunidade, já é igreja em tempo de graça. Eu estou imaginando um povo futuro. E isso já responde à questão do arrebatamento. Eu não vejo mais a igreja nesse contexto. Perfeito. Que nós estamos falando aí. Pode ser que a igreja vá um pouco antes, um pouco depois, não necessariamente num tempo marcado específico, mesmo porque não podemos marcar esse tempo, né? Não podemos ser taxativos em relação a isso, e sim abertos. Uma coisa é nós crermos, aceitarmos e entendermos que o Senhor tem motivos para livrar a sua igreja da ira vindoura. E outra coisa é estabelecermos um padrão, uma data, um momento. Não. A igreja pode, inclusive,
ser beneficiada, veja, é uma conjectura. A igreja pode, inclusive, ser beneficiada, ou seja, na sua compreensão de Deus, pelo livramento que Deus dará a Israel lá nesse evento, nesse conflito mundial. A igreja pode ser beneficiada. De repente tem um bando de crente aí que está em cima do muro, meio lá, meio cá, meio indeciso, está vivendo uma vida superficial na fé. De repente até esse evento não envolve os gentios de fora, mas o mundo vai noticiar isso aí. Então, eu vejo como um benefício também. Então, é uma possibilidade. Dois aspectos importantes também no 39, capítulo 39, é que Israel dura 7 meses, o tempo que eles vão estar sepultando para limpar a terra. 7 meses, tipificando 7 anos de tribulação, mas veja que durante esses 7 meses eles conseguem sepultar os inimigos, porque não existe uma perseguição ainda do anticristo, porque são 3 anos e meio de relativa paz, que só cai a ficha quando ele senta no terceiro templo e aí começa a perseguir Israel, que cai a ficha. Mas então está plenamente em harmonia que esses 7 meses eles trabalhando para enterrar as pessoas. E o pastor falou da live que gravou, e eu tive a curiosidade de assistir a live também que nós fizemos com a irmã Bianca, e teve até uma pergunta que eu faço a minha culpa de não ter respondido, que ela fez de Mateus 24, 32, que tem a ver com arrebatamento, que a figueira brotou, a nação de Israel, e quanto tempo leva uma geração? Eu queria provocar os pastores, se Davi Ben-Gurion assinou e virou um Estado de Israel em 14 de maio de 1948, e uma geração bíblica tem 70 anos, vai dar 2018. Então, muita gente falou do arrebatamento de 2018, eu me lembro, todo mundo estava agitado. Mas se uma geração, ao invés de ter 70 anos, tem 80 anos, mais ou menos, então seria uma geração até 2028. Então, queria deixar... É uma coisa que foi perguntada na outra live, e depois que eu assisti, eu acho que o pastor meu xará que falou mais sobre a geração um pouquinho naquela questão. Mas é interessante também, é uma questão que foi debatida. Como a live de sexta-feira que vem está com esse tema no banner, né? Preparação para o arrebatamento, nós vamos pegar daí para lá. Algumas questões muito interessantes que o pastor ainda trouxe aí sobre os 7 meses, é que justamente o tempo de dias da profecia das 2.300 tardes de manhã, o pastor Ricardo Souza me acompanhou nessa live, pastor Ricardo Martins, que ele comentou, participou ali ativamente, quando eu fiz aquela live sobre as 2.300 tardes e manhãs. Subtraídos 7 meses, vão dar justamente os 7 anos, vão dar os 2.300 dias. Essas questões são muito interessantes, desses 7 meses em Gog, ligando com a profecia das 2.300 dias, no caso, não o sacrifício das 2.300 tardes e manhãs, mas sim 2.300 dias, como sendo os 7 anos da tribulação, menos 7 meses, exatamente, que podem ser os 7 meses que o anticristo vai utilizar para a reconstrução do templo, para convencer os judeus, enfim, com esse propósito aí da purificação da terra. E os judeus estão ávidos por um templo, eles não têm onde adorar, né? Desde da destruição do general Tito no ano 70, eles não têm um local específico, eles precisam, e eles anseiam por um Messias também, eles esperam, por isso que eles vão ser facilmente enganados, porque ele vem com a proposta do templo, porque, gente, não é o anticristo, é aquele cara que as pessoas olham e falam, esse é o cara. Ele não tem chifre, não, entendeu? Ele vai vir com a solução dos problemas da humanidade. E, infelizmente, as pessoas vão depositar tudo na mão desse homem. Tipo, vão fazer tudo, né? Até eu passei no grupo de escatologia, nosso grupo lá, os desenhos estão passando da Netflix sobre a questão da marca da besta, quer dizer, muitas pessoas vão querer sim ter a marca da besta. Eu vou ter uma vantagem social, vou ter plano de saúde, eu vou ter benefício no supermercado, posso levar cesta básica. Enfim, são armadilhas, porque ele nunca mostra a face dele, ele engana as pessoas assim, desde Gênesis.
naquele papinho furado, olha, vocês não vão morrer, não. Claro que eles iam morrer, eles morreram espiritualmente. Né? Lógico. Então, assim, é E, muito importante. e abriram a morte física. Exato. Então, é muito interessante essas conexões que a gente faz para que a gente possa entender exatamente o plano de Deus, o roteiro de Deus. Ele está escrito, ele já foi escrito. O filme está aí. Então, você quer fazer parte como desse filme? Você quer ser um espectador? Você quer tomar pedra na cabeça? Ou você quer ser guardado pelas evidências que a igreja não passa pelo arrebatamento, que acho que vai ficar para uma outra live, né, pastor? Pelo tempo aí, porque avançou muito e foi muito bom. A gente está falando de Ezequiel 38 e 39, eu amo essa profecia. E onde é que você vai estar nessa história? Onde é que você quer estar no roteiro de Deus? Essa é a grande pergunta que a gente coloca. Perfeito, perfeito. Pastores, chegamos a 2 horas e 31 minutos de live. É muita coisa. Eu só vou fechar então com... Eu tive a oportunidade, junto com o meu querido amigo Rodrigo, de fazer 2 momentos, né, que nós abordamos os selos do Apocalipse. E este versículo 2, ele é fundamental, respaldando aquilo que o meu xará acabou de falar sobre o anticristo. Notem que o anticristo, ele vem para conquistar. Ou seja, ele tem que convencer. Então o texto vai dizer, olhei o cavalo branco e o que estava sentado sobre ele. Ele tinha um arco. Normalmente arco remete sem flechas, remete à ideia de uma arma, mas que não vai ser usada. Um determinado poder. Isso, certo, determinado poder, porém falsidade. Porque ele não está em uso. Então ele mostra uma imagem, ele constrói uma imagem, porque arco em profecias aí vocês vão ver algumas coisas interessantes. Mas ele diz que tinha um arco. O cavalo branco de paz, de pureza, mostrando esse simulacro de um restaurador, de um Messias. Mas o mais interessante Desculpa. Exatamente. Não, tranquilo. Os cavalos atrás de guerra, de morte, de fome. Ninguém viu isso. Só vê o branco. Só isso. Só vê o branco, exatamente. Daí, olha só o que ele diz aqui. E foi-lhe dado. Veja, ele não tinha esse poder. Ele não tinha essa proeminência. Ele teve que conquistar, através do convencimento e do engano, ele teve que conquistar essa coroa. Essa Estéfanos, como um vencedor, como se fosse um atleta. Cristo não. Cristo não. Nananina não. Capítulo 19 mostra uma imagem totalmente diferente. Esse cara teve que receber essa coroa. E daí, olha a sequência do texto. Sabe esses pequenos detalhes, às vezes a gente não se atém a eles numa leitura superficial, mas aí, a partir desse momento, é que ele sai vitorioso. Percebam isso. Porque agora ele tem o reconhecimento das nações. Agora ele sai vitorioso e para vencer. Ou seja, já ganhei o povo, já ganhei as nações, já me deram a relevância que eu precisava, agora a partir daqui eu só vou deixar o falso profeta fazer o trabalho sujo e eu vou colher os louros de tudo isso aí. É como eu vejo, fazendo coro com aquilo que o pastor Martino falou. É isso aí. Jesus falou, eu vim em meu nome, vocês não me reconheceram, vocês vão aceitar outro. Infelizmente, né? É isso aí. Tá no roteiro de Deus. Está no roteiro. O Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que já que vocês querem a operação do erro, Deus lhes envia a operação do erro. Né? Não é verdade? Agora, né? Que nem gente, olha... Assim, já agora, né? É isso aí. Olha, assim, eu estou muito feliz, eu glorifico a Deus de como eu sonhei com esses momentos. Agora eu já estou sempre na expectativa que as sextas-feiras cheguem. Porque eu sempre, que o pastor Ricardo Souza sabe disso, sempre quisemos juntar aí professores de escatologia, pré-tribulacionistas, lúcidos, esclarecidos, né?
que sempre pautados pela história e pela Bíblia. Por isso primamos aí por uma interpretação gramatical histórica. Então, assim, que momento lindo. Então é o seguinte, vamos partir para o encerramento. Assim, tá top demais, muito bom essa análise de Ezequiel 38, 39, de Gog e Magog. Eu quero o pastor Ricardo Souza hoje que vai fazer uma oração para nós. Pastor Ricardo de Martino, muito obrigado. Pastor Ricardo Souza, muito obrigado por terem aceito esse desafio. Eu tenho certeza que o povo vai ter motivos para crer mais no Evangelho, para crer mais na Bíblia, através dessas lives e na profecia bíblica. Na sexta-feira que vem, então, inclusive a Bianca vai estar conosco aí com as perguntas, nós vamos falar sobre o arrebatamento, preparação para o arrebatamento. Aí nós vamos falar de arrebatamento na história, arrebatamento na Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma live de muito esclarecimento e muita fundamentação para os irmãos. Então, olha, muito obrigado aos dois. Vou passar a palavra para vocês fazerem suas considerações finais agora. Vou passar primeiro para o Ricardo Martino, pastor Ricardo Souza, porque aí você faz as suas considerações e ora por nós. Então, inclusive, assim, nós três temos grande admiração e respeito pelo pastor Lamartine, tivemos ele online durante... Eu vi o rosto dele subindo aqui, ele deu um oi, e os irmãos começaram a cumprimentá-lo. Então, acho que nós fomos também brindados com isso hoje. Então, muito obrigado a todos os irmãos que estão conosco online até agora, aqueles que estiveram, que passaram pela live. Muito obrigado, inclusive, a você que talvez, quando estiver assistindo esse vídeo, já vai estar no YouTube, assistindo lá a live gravada e já se preparando para a nossa parte 3. Então, para quem chega agora, na sexta-feira houve a parte 1. Está salva lá no YouTube. Essa é a parte 2. E eu agradeço aos dois pastores e passo a palavra, então, ao pastor Ricardo Martins. Em seguida, o pastor Ricardo Souza pega a palavra e depois de fazer as suas considerações, ora para a gente. Eu queria lançar um desafio ao público que ainda nos assiste aqui desde o começo, né, que o pessoal está bem junto com a gente, é de utilizar Ezequiel 38 e 39 como uma ferramenta evangelística. Vou dar um exemplo. Eu tenho um sogro que mora nos Estados Unidos tal, e ele não acredita nada disso. Eu falei assim, olha, se Rússia, Irã e Turquia, com mais 7 nações entrar em Israel, dá um pulo lá na igreja para a gente conhecer mais o negócio, porque são 200 e poucos países que existem na humanidade. Eu estou te dando o nome de 3, entre 200 e poucos países provável. Então, estou te dando 10 países ali, 7 países que vão invadir Israel. É difícil acertar isso, né? Se a pessoa vai ter que chamar atenção. Então, é um desafio evangelístico. Eu convido vocês a utilizarem Ezequiel 38 e 39 a fazer esse desafio às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Que falam, olha, vai acontecer isso, já estão na Síria, dá uma olhada nisso, nessas notícias, está na Bíblia isso. E se acontecer isso, então eu te mostro as outras coisas que a Bíblia tem, aquela vida eterna maravilhosa. Então nós estamos aqui juntos, queria agradecer o privilégio de poder fazer parte dessa mesa redonda, mesa abençoada e com os irmãos e com todo mundo que está acompanhando a gente. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. É um privilégio, realmente é um privilégio para nós podermos trazer esse nível para os nossos queridos irmãos. A minha palavra final é rapidinha, vai para irmãos, não excluindo, claro, os nossos do grupo que ainda ficaram, estamos com 50 e poucos, que ainda ficaram conosco até esse momento, mas uma palavra para os nossos irmãos judeus, que eventualmente ainda estão em cima do muro e não tomaram uma decisão por Cristo, e também para aqueles muçulmanos que têm estado num estado de descontentamento, e eu oro bastante para que muçulmanos se convertam ao Senhor. Eu digo, aproveitem esses ensinamentos que nós trouxemos e vejam se vale a pena manter uma fé que de repente vai se configurar inútil daqui a alguns anos. O enfraquecimento espiritual, então não será melhor, enquanto há tempo, voltar o coração para Cristo? Não será melhor, enquanto nós temos acesso a informações e esclarecimentos dentro dessa profecia que é contra Gog, de uma coalizão de Magog? Não seria agora interessante nós entendermos que essas nações e essa mensagem que Ezequiel nos traz
ela pode ser bastante edificadora, no sentido de trazer vocês, nossos queridos amigos, irmãos judeus e muçulmanos, para um encontro com o Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, para nós cristãos, fortalecer a nossa fé. Pensem nisso. Pensem nisso. Eu acho que tem muita coisa esclarecedora nesse assunto e vale a pena pensar que todos nós estamos envolvidos nessa questão. E agradeço a confiança, Rodrigo, amigo, pastor Ricardo também se tornando um amigo da gente, né? Sim, estreito. E saibam que estão nas minhas orações sempre. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Tempo de edificação, tempo de construção, tempo de caminharmos, Pai, na palavra que não é nossa, mas é tua. É a tua palavra, meu Deus. E queremos que ela traga realmente refrigério, Pai, segurança aos nossos corações, traga esclarecimento e certeza de que estamos no caminho certo. Estamos rumo ao encontro com o Senhor. E eu desejo isso para todos que estão conosco, todos que nos ouvirão depois desses momentos. Pessoas, ó Deus, que estavam em dúvida acerca de determinadas coisas, mas que a profecia, ainda que do Antigo Testamento, está nos ajudando a esclarecer muitos pontos, Pai, pontos decisivos para o futuro. Pai, que o Teu Espírito Santo nos encha com o óleo santo de alegria, nos dê paz, nos dê conforto e nos dê sabedoria. Cuida de nossas famílias, cuida dos nossos entes queridos, entra no lar e na casa do Teu servo Ricardo Martino, entra, Senhor, com provisão no lar do Teu servo Rodrigo, e no meu lar e na minha casa, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, e no lar e nas famílias de cada um, ó Deus, que esteve conosco nesta noite e que futuramente estará nos ouvindo e participando desse estudo. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos deu inspiração, está conosco. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.